do Evangelho segundo Marcos. Se o propósito de Marcos, o evangelista, é ensinar o Evangelho, registrando as memórias de Pedro para a igreja que estava na cidade de Roma, o seu objetivo é contar a história da morte e crucificação de Cristo. Então, o capítulo 13, do qual nós lemos pequena parte nessa noite, vamos expor e meditar sobre ela e trazer para nós algumas aplicações, tem a função de mostrar que a história, essa história que ele conta nesses 16 capítulos, não termina na cruz, não termina com sua morte. Além de ressuscitar dos mortos, o capítulo 13, que é o capítulo que agora vamos começar a analisar aqui, algumas noites de domingo, aqui nos nossos cultos, também tem o propósito de mostrar que Jesus Cristo voltará. Os gestos de Deus na história, a história da salvação de Deus, contada desde os capítulos primeiros de Gênesis, não termina no túmulo, nem ao menos na ressurreição e na ascensão de Jesus, na volta de Jesus ao Pai, mas terminará com a sua segunda volta, a sua parousia, aquele tempo que está no nosso futuro e que Deus intervirá novamente, manifestará de uma maneira clara, visível, todo olho verá, toda língua confessará, não como ele veio da primeira vinda, como humilde manjedoura, como uma criança, como um bebê, mas agora como um ser glorioso em que nenhuma pessoa poderá desculpar dizendo que não viu, porque todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus saiu do templo, e saí no verso de número 1, ao sair Jesus do templo, e não voltará mais ao templo. Nós estamos aqui há poucas horas, na verdade, da crucificação, da prisão de Jesus. Ele vai para o Monte das Oliveiras, onde, na verdade, será preso. Ele entrou no templo em sua última viagem para Jerusalém pela primeira vez. Está lá no capítulo 11, passamos por esse texto, volte um pouquinho, capítulo 11, verso 11 também. E agora, no capítulo 13, verso 1, ele sairá e não voltará mais ao templo. As profecias que ele proferirá neste último discurso, que nós chamamos de o discurso escatológico de Jesus, e escatologia significa exatamente as doutrinas das últimas coisas, os últimos eventos na história, dessa nossa história. Ele se referirá à destruição do templo. Ele havia mencionado, utilizando-se de uma parábola, para referir-se ao juízo de Deus que cairia sobre o templo, como no capítulo 12, como conta a história, ou a parábola da figueira, que não deu frutos. Na verdade, a figueira que foi amaldiçoada e que pereceu completamente, era uma espécie de figura daquilo que aconteceria com o próprio templo nessa mesma geração. Menos de 40 anos depois, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, o povo judeu foi varrido da Palestina, muita gente morreu, mas era isso mesmo que iria acontecer por causa da incredulidade do povo.
ele havia mencionado, utilizando então essa palavra, mas agora, de uma maneira muito clara, ele vai se referir a esse evento que de fato aconteceu. Ele seria completamente destruído. O templo que tantas vezes ele ensinou dentro do próprio templo, nos arredores, desafiou lideranças, consolou pessoas, curou pessoas, mas agora ele sai do templo e nunca mais voltará, e aquele templo será completamente destruído. Este capítulo, como mencionei para os irmãos, é chamado de o sermão escatológico de Jesus. Ele trata das coisas relacionadas ao futuro próximo de Jesus, de uma geração até, e também acerca de coisas que ainda estão por acontecer, que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode dividir todo esse capítulo de uma maneira mais geral em 5 partes principais. A primeira, do verso 1 ao verso 4, que é o texto que nós lemos. Depois nós temos a segunda parte, que vai do verso 5 até o verso 13, em que Jesus se refere aos sofrimentos dos discípulos. Alguns desses sofrimentos são comuns a toda a humanidade, como passar por terremotos, por violências, essas coisas, todas as pessoas poderão passar por elas, não só os cristãos, mas há aqui também alguns sofrimentos que são mencionados, que têm a ver exatamente com as pessoas que têm um compromisso com Jesus Cristo. Depois, uma terceira parte, no capítulo 13, de 14 a 23, nós temos assim algumas menções históricas sobre aquilo que vai acontecer mais ou menos 40 anos depois da destruição propriamente de Jerusalém no ano 70. Ele traz algumas inscrições muito claras, muito objetivas, mas aquilo também servirá, especialmente o evangelista Mateus, na sua versão desse discurso de Jesus, com outras características, ele escreve algumas coisas que se referem também a uma grande tribulação, um período de tempo em que os crentes sofrerão por causa de Jesus como jamais sofreram, como nunca sofreram. A quarta parte, verso 24 ao verso 27, nós temos a descrição da segunda vinda de Jesus Cristo propriamente dita. E a quinta parte, do verso 28 ao verso 34, o último versículo do capítulo 13, nós temos algumas exortações, advertências quanto a estes acontecimentos. Ou seja, ao vermos acontecer essas coisas, ao lermos um texto como esse, o que deve de fato parar nos nossos corações, que decisões nós devemos tomar acerca da nossa própria vida. Nós vamos então ficar hoje nesses 4 versículos iniciais do capítulo 13. Vamos analisar essa introdução e depois tirar algumas lições desse texto para as nossas vidas. Há 2 coisas que Marcos quer nos destacar nesses 4 versículos. 2 intervenções dos discípulos que Jesus responde a cada uma delas. Jesus comenta a cada uma delas. Jesus responde a uma delas. Primeiro, veja no verso 1 e verso 2 a admiração dos discípulos, a estupefação deles, o maravilhamento diante do templo que estava diante dos seus olhos, estava em volta do templo, bem no templo. Porque, veja, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Maravilhados, admirados. Agora, por que esse discípulo anônimo, Marcos não diz o nome dele, muito provavelmente era o próprio Pedro. Pedro era sempre esse que estava chutando primeiro, estava perguntando primeiro, sempre Pedro. Muito provavelmente é Pedro que, querendo aqui manter-se oculto, porque muito
provavelmente Marcos está registrando as reminiscências de Pedro, as lembranças de Pedro acerca do Evangelho de Jesus Cristo, dos acontecimentos relacionados a Jesus. Querendo ficar anônimo, ele revelou essa admiração a Jesus. Por que isso? Por que esse maravilhamento diante dessas construções? Nós podemos procurar isso, a resposta para essa pergunta, no próprio contexto, ou seja, o texto que vem anteriormente ao que nós lemos. Mas especialmente que nos dá uma descrição melhor é o evangelista Mateus. Se você abrir a sua Bíblia lá, no texto paralelo de Mateus, Mateus também registra esse sermão, lá no capítulo 24 de Mateus. Veja lá, a partir do verso 34, vejam que Mateus registra sobre algumas coisas que vai desencadear exatamente nessa pergunta que esse discípulo, aliás, essa manifestação a Jesus, essa admiração acerca de tudo aquilo que estava diante dos seus olhos. Verso 34 de Mateus 24. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis. Ele está falando para a liderança do povo judeu. E outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Preste atenção agora, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. E ele continua: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos como galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Agora novamente, a palavra de Jesus, verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Essas palavras de Jesus, que são descritas pelo evangelista Mateus, ficaram no coração dos discípulos. Ele está trazendo uma palavra dura aos discípulos, e também, e principalmente, para as lideranças judaicas. É no capítulo 24 de Mateus, ou melhor, 23 de Mateus, que ele diz a referência errada para os irmãos. É o capítulo 23, verso 34 do texto que eu li, né? A partir do verso 34, capítulo 23. Jesus está trazendo vários ais sobre as lideranças judaicas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ao final ele então traz essa palavra, dizendo que eles são culpados de matar todos os profetas e homens justos. Foram os próprios judeus que mataram, desde Abel até Zacarias, o profeta, dos últimos profetas do Antigo Testamento. E por causa disso ele diz: em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração, sobre esta geração que Jesus está falando lá. E diz ainda: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Os discípulos então, ouvindo essas palavras que Jesus falou para os líderes judeus, ficaram impressionados com aquilo. E ao olharem para o templo, tudo parava na cabeça deles. Ele está dizendo que nesta geração uma coisa terrível vai acontecer. E ele então diz que a vossa casa vos ficará deserta. Será que ele está falando também do templo? E quanto ao templo? As nossas casas vão ser destruídas, as casas de Jerusalém. Ficará deserta. A palavra literalmente na língua grega, ermo, desolada, como uma destruição. Então eles olham para aquelas belezas todas construídas e
como que provocando Jesus em admiração. Eles estavam dizendo: olha, mestre, que qualidade de pedras. A língua portuguesa comunica muito bem aqui como eles estão falando, maravilhados diante daquela construção. Que qualidade de pedras. Em outras palavras, estão dizendo isso. Que maravilhoso edifício nós temos aqui diante de nós. E o templo, na verdade, que aqui foi construído por Herodes no ano 20 a.C., começou a ser construído, na verdade, porque foi destruído anteriormente por Antíoco Epifânio em 168 a.C., era uma das construções mais belas do mundo. Nós ouvimos falar das 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides do Egito, Colosso de Rhodes, Farol de Alexandria e tantas outras. O Templo de Jerusalém não figura entre esses por uma questão, talvez, não sei, de preconceito histórico, mas era um templo suntuoso, maravilhoso, uma das coisas mais lindas de se ver, esse templo do qual Jesus está falando. Joséfo, um historiador judeu, nos diz que algumas dessas pedras tinham 13 metros de comprimento, preste atenção, 13 metros de comprimento por 4 de altura e 6 de largura. Seriam algumas dessas pedras imensas que motivaram o assombro dos discípulos galileus. A entrada mais magnífica do templo era exatamente do lado sueste onde eles estavam. Joséfo diz no seu livro sobre os hebreus, a história dos hebreus: agora a face exterior do templo em sua frente não me faltava nada que pudesse surpreender as mentes ou os olhos dos homens, porque estava toda recoberta de placas de ouro de muito peso, e os primeiros raios do sol refletiam um esplendor ardente, e para que os que se obrigavam a olhar tinham que apartar os seus olhos, como teriam feito diante dos raios do próprio sol. Mas este templo aparecia aos estrangeiros quando estava à distância, como uma montanha coberta de neve, porque aquelas partes do mesmo que não estavam recobertas eram extremamente brancas. Daquelas pedras, algumas eram de 45 cotovelos de comprimento e 5 de altura e 6 de altura, que é exatamente as medidas que eu acabei de falar para os irmãos. Todo esse esplendor era tão grande que impressionava aqueles discípulos. O templo parecia o máximo da arte das realizações humanas e parecia tão vasto e sólido que perduraria para sempre. Não passava pela mente de um judeu, como era aquele discípulo, que aquilo um dia poderia ser destruído. O que Jesus está dizendo, e de fato aconteceu, menos de 50 anos depois, não ficou pedra sobre pedra. Jerusalém foi destruída. Não ficou pedra sobre pedra. Sabe por quê? Porque quando atearam fogo ao templo, depois de um cerco, no ano 66 depois de Cristo, quando o general Tito, filho de Vespasiano, era o imperador de Roma, Tito, filho desse imperador, cercou Jerusalém durante 3 anos. E quando eles foram cercar Jerusalém, era uma festa muito importante dos judeus. Haveria por volta, segundo o próprio José, por volta de 1.100.000 pessoas dentro de Jerusalém. Aquelas pessoas ficaram presas lá dentro durante 3 anos. Quando acabou a alimentação, as pessoas foram morrendo de inanição. Entraram, destruíram primeiro as fortalezas, os muros, os edifícios públicos, as casas e o templo. Atearam fogo, foi queimando, e o ouro foi dentro e caindo entre as brechas das pedras. E os soldados romanos, para
pegaram o ouro, foi tirando pedra, e por isso realmente, literalmente, não ficou pedra sobre pedra no templo. Veja, em segundo lugar, a pergunta dos discípulos. Primeiro, uma grande admiração, estupefação, maravilhosa. Versos 3 e 4. Agora, Marcos nos dá o nome das pessoas, dos discípulos, no Monte das Oliveiras, saíram do templo. Jesus não entrará mais no templo. Agora só a cruz. Defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá? Quando todas elas estiverem para se cumprir. Eles saíram do templo perturbados com aquela palavra de Jesus. Não poderia ser diferente. Diz o texto que então, assentados no Monte das Oliveiras, tinha ali uma visão muito privilegiada naquele local onde eles estavam, provavelmente no Vale de Cedron, e dali eles tinham talvez um dos ângulos mais lindos, uma visão das mais lindas do templo. Fica bem em frente ao templo, a esse Monte das Oliveiras. Marcos menciona então os 4 discípulos que, ao chegarem lá, que Jesus sempre dava uma passada pelo Monte das Oliveiras para orar ou fazer alguma coisa, descansar. Eles fazem então uma pergunta que certamente ficou entalada na mente e na garganta deles: quando será isso? E que sinais haverá quando isso tudo se cumprir? Porque o templo tinha um significado teológico fundamental para a história dos judeus, a história do povo de Deus durante todo o período do Antigo Testamento. Primeiro porque ele foi ordenado por Deus. Deus ordenou a Davi para que construísse o templo. Antes do templo, o próprio tabernáculo, que era uma antecipação daquilo que seria o templo. E todas as coisas foram colocadas no tabernáculo dentro do templo. Isso foi confiado a Salomão realizar essa grande tarefa. E ele fez de uma maneira maravilhosa. Era uma das instituições, se não a instituição mais importante do povo judeu. Segundo, o templo no Antigo Testamento significava que a presença de Deus, o templo reerguido, o templo funcionando com os levitas, os sacerdotes e o povo participando ali das reuniões de sacrifícios, significava que Deus estava presente no meio daquele povo. E mais ainda, que o povo estava contando com a bênção de Deus. Por isso que quando o templo era atacado, destruído, e algumas vezes isso aconteceu, no ano 586 a.C., foi reconstruído por Neemias e Esdras, o templo de Esdras e Neemias, depois destruído por um homem chamado Antíoco Epifânio em 168 a.C., e foi reconstruído por Herodes e destruído completamente no ano 70. O templo significava que Deus estava presente no meio do povo. Era a bênção de Deus. Por isso eles são perturbados com isso. Terceiro, a destruição do templo representava o sinal do juízo definitivo sobre a religião judaica. Nesse texto, que os evangelistas, ao registrarem este evento, 3 deles registram: Mateus, Marcos e Lucas. No ano 70, até o ano 70, cristãos judeus, você pode ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, lá
para o capítulo 21, 22, nós vemos que as reuniões eram feitas no templo. E crentes, cristãos, judeus ainda sacrificavam. Cristo, o sacrifício perfeito, tinha cumprido todo o seu propósito. Mas ainda cristãos, judeus, continuavam fazendo sacrifícios. E agora, com a destruição do templo no ano 70, definitivamente, o culto baseado nas sombras do passado tinha acabado. Nunca mais se fez sacrifício por pecados. Aquela matança de animais acabou. Mas era a maneira de Deus também, com certeza, de Deus mostrar que aquele sistema havia passado. Aquele sistema culto do Antigo Testamento tinha se cumprido na carne, no sangue, na pessoa, no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Por definitivo, o judaísmo baseado no sacrifício. O sacrifício de animais, de ovelhas, de bodes, não fazia sentido mais. E só acabando, destruindo completamente o templo, é que cristãos, inclusive, e os próprios judeus perceberam que Deus não queria mais aquilo. O que nós podemos aprender, meus queridos, com tudo isso? Será que para nós isso tem apenas um interesse arqueológico, histórico, ou algumas curiosidades interessantes sobre a magnificência do templo, a beleza, as pedras brancas lindas, reluzentes, ouro por todo lado? Será que isso, essas curiosidades? Não, claro que não. Há muita coisa aqui para a nossa edificação espiritual. Eu queria aplicar esse texto à nossa vida. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui sobre a genuinidade da palavra de Deus e de Jesus como Filho de Deus e profeta que deveria vir ao mundo. Jesus proferiu uma profecia que se cumpriu naquela geração. 40 anos que Jesus proferiu essa profecia de que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, Jerusalém seria destruída. Como ele disse, naquela geração, uma geração do judeu, 40 anos, Jesus viveu por volta do ano 30. Morreu por volta do ano 30. 40 anos depois. Nessa geração, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e realmente não ficou. Isso é tão maravilhoso e tão contundente, um argumento tão contundente acerca da veracidade da palavra de Deus, que alguns estudiosos da Bíblia, influenciados pelo iluminismo, pelo modernismo, entendem que, ou tem proposto a ideia de que o Evangelho de Marcos, ou todos os evangelistas, na verdade fizeram uma vaticínia ex evento. O que significa isso? Uma profecia depois do evento, que as coisas aconteceram, né? E eles foram lá e começaram a registrar tudo, ou seja, que Marcos escreveu o seu Evangelho depois do ano 70, por isso ele falou de uma maneira ele descreveu de uma maneira tão clara, porque esses homens não acreditam no elemento miraculoso, na profecia bíblica, eles ficam inventando essas coisas. Qualquer livro aí que você vai ler sobre essas coisas, sobre a religião, certamente essas ideias serão postas. O Evangelho de Marcos deve ter sido escrito por volta do ano 50, 48 até 55 no máximo depois de Cristo. Portanto, 15, 20 anos antes dos acontecimentos que são registrados aqui. Nós podemos confiar na palavra de Deus.
Aqui está um texto que atesta a genuinidade, a veracidade, a eficiência, a eficácia da palavra de Deus e traz brilho à pessoa de Jesus Cristo como um profeta que, tendo falado a sua palavra, se cumpriu. Não passará esta geração e não ficará pedra sobre pedra. E de fato ocorreu. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui, meus irmãos, sobre a natureza da própria profecia bíblica. Observe bem, a profecia bíblica ela é exata, ela não é vaga. Jesus fala aqui, mais à frente nós vamos ver, lá pelos versos 14 e diante, de lugares, de situações. Ele fala em detalhes, de uma maneira bem objetiva. A profecia bíblica não é vaga. Não é do tipo que nós vemos hoje, meus irmãos. Chega aí um profeta que se intitula profeta, servo de Deus, e diz: Deus me revelou aqui que tem 5 pessoas com dor de cabeça. Pode levantar quem está com dor de cabeça. Deus me revelou que está curando alguém aqui de câncer. Você não está sabendo, você está com câncer. Tenha dó, tenha paciência. A profecia da Bíblia não tem esse tipo de coisa, esse jogo, essa embromação. Para ser profecia de Deus, tem que ser clara, exata, objetiva, tem que falar o nome, a pessoa, o CPF, tinha que ter tudo isso, porque é assim que as Escrituras falam das suas profecias. Jesus disse: não passará essa geração. Não passou. Não ficará pedra sobre pedra. O testemunho de um homem que nem crente, José, nem crente era, e nem sabia que estava escrevendo, mas está lá no livro dele a expressão: não ficou pedra sobre pedra. Falou de situações muito claras, do verso 14 até o verso 20, de situações em que as pessoas passaram. A natureza. Qual o tipo da profecia bíblica? Não é esse negócio vago, de jogar para um auditório assim, pegar alguns e... Não, a profecia, a natureza da profecia bíblica. Não seja tolo, não seja crédulo. Há 2 coisas que a Bíblia condena. Primeiro, a incredulidade. O incrédulo não crê. Mas também a credulidade é a mesma coisa. O incrédulo não acredita em nada. O crédulo acredita em qualquer coisa. Nós somos chamados para sermos crentes. O crente examina, ele tem o direito de dizer se esse espírito, provar se esse espírito de fato procede de Deus. Quando alguém vem dizer: você não acredita em profecia? Não acredito, me conte. Aí se eu começo a questionar algumas coisas que são óbvias para mim, ele já, porque você pera lá. A Bíblia diz que eu tenho direito como crente de testar esses espíritos se eles procedem de Deus. Você não tem que ficar engolindo qualquer coisa. Estão cansados de ver televangelistas, pessoas com grandes multidões profetizando coisas, como o Benihim há tempos atrás, há uns 10 anos, veio para o país dizendo que o próximo presidente da eleição, o próximo presidente do país seria um evangélico, era o Antônio Garotinho, que era o candidato naquela época. Quem ganhou? Sabe quem que esse senhor diz que tem livros sendo vendidos à torta e à direita? Até hoje. Ele disse o seguinte: se a minha profecia não se cumprir, que o próximo presidente do Brasil vai ser um evangélico, eu sou um falso profeta e ninguém jamais precisa acreditar em mim. 5 anos depois ele volta ao Brasil, a mesma multidão. A mesma multidão. A profecia não se cumpriu. E as pessoas continuam aplaudindo, extasiadas, admiradas. O povo de Deus precisa parar de ser tolo, de ser crédulo. Não somos chamados para ser crédulos, nem crédulos, mas crentes. O crente analisa todas as coisas.
terceiro lugar, quase acabando, nós aprendemos que a destruição do templo, como aconteceu, representou o castigo de Deus contra a incredulidade e a rebeldia dos judeus. Deus chamou um povo para si, o povo judeu, às vezes não deram ouvidos à voz de Deus. E Deus, então, depois de mandar tantos profetas, tantas pessoas, tantos homens de Deus, dizendo, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias diz que eles vieram desde manhã, desde madrugada, pregando para as pessoas, falando que Israel se arrependesse até de tarde, até a noite. E eles não se arrependeram dos seus pecados, mataram os profetas. Jesus diz isso no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Deus então estava dizendo com essa destruição: basta, acabou o tempo, não dá mais, não vou tolerar mais a incredulidade. Não, por isso, meus irmãos, não há mais uma nação privilegiada. Os judeus não são o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. E o judeu precisa passar pelo mesmo processo de conversão que todos os outros. Deus trata hoje de Israel como as outras nações. Não existe um futuro diferente para Israel e outro para a igreja gentílica, vamos dizer assim. É um povo de Deus. Quarto, aprendemos que através da destruição do templo, Deus estava mostrando que aquele culto realizado no templo com sacrifícios tinha passado. Eram sombras. Como disse, muitos cristãos judeus, já mesmo depois da morte e da ressurreição de Jesus, eles faziam sacrifícios nos templos. A destruição do templo marcou exatamente esse rompimento. Acabou. Foi preciso que Deus destruísse o templo para que não caísse na idolatria. Eu fico impressionado muitas vezes em alguns segmentos evangélicos, uma certa adoração, uma certa maravilhamento também diante daquelas coisas do Antigo Testamento. Cerimônias sendo feitas. Eu vi dias atrás aí uma filmagem no YouTube, alguém entrando com uma arca, um símbolo dentro do culto cristão. Isso é idolatria crassa. Mesmo que você diga é um símbolo e tal, isso não é para ser usado. Deus destruiu um templo onde estavam todas essas coisas, candelabros para isso, velas para aquilo, arca para lá, e cada um tinha um significado. Esse significado foi cumprido em Cristo. A igreja reformada diz que o culto tem que ter simplicidade, nesse sentido de que não tem mais aquela parafernália toda de coisas que representam isso, não. Está lá todo um livro na Bíblia dedicado a isso, o livro de Hebreus. Só que esse povo não lê a Bíblia. É exatamente isso, não lê a Bíblia. Tudo foi cumprido em Cristo. O culto cristão é centralizado na palavra de Deus explicada ao povo, no canto a Deus, nos louvores, nas orações. E isso é o que diz o Novo Testamento. Não tem que ter arca, não tem que ter luz, não tem que ter isso, representação nenhuma. Porque isso tira a atenção daquilo que é real, verdadeiro. As sombras, isso passou, as sombras acabaram. E por último, nós aprendemos, meus irmãos, que nós não devemos ficar estupefatos, maravilhados com as coisas deste mundo, pois elas são passageiras. Olha, nós temos aqui no verso de número 1, um discípulo dizendo: olha que maravilha, que coisa maravilhosa, que tempo, que construções.
Eles estão dizendo que lindo, olha, isso é precioso demais. Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Quantas vezes nós estamos também maravilhados, estupefatos, impressionados com certas coisas deste mundo. Olha, isso olha aí, isso aqui é vida. Olhamos para os chiques e famosos, para os endinheirados. Nós adoramos muitas vezes o glamour das passarelas, o caríssimo, o maravilhoso. E muitas vezes estamos dizendo: isso aqui é feio, olha aí, esse cara é feliz. Que pedras, que maravilha. Meus irmãos, isso não ficará pedra sobre pedra que nós devemos ser. Isso vai passar. Sabe o que não vai passar? As palavras de Jesus. Se você está com elas no seu coração, ou se elas estão no seu coração, isso que fará toda a diferença. Não se maravilhe. Tenha o que é suficiente. Use essas coisas para a glória de Deus, se Deus nos dá. Use na sua glória. Porque Deus dá muitas vezes aos seus servos. Não estou aqui fazendo apologia de pobreza, de miséria, absolutamente. Mas Deus dá muitas vezes as coisas para nós não entendemos. Dá para que nós usemos para a sua glória. Aí muitas vezes quando Deus dá alguns, Ele olha para Hollywood, para os filmes da Globo, para as novelas, e fica olhando para esse povo que tem um estilo de vida, vive um glamour, e achamos que é isso aí que é bom. Se Deus nos tem dado, nós devemos usar isso para a glória dele. Porque talvez não vá essa geração e não ficará pedra sobre pedra. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, nesse momento, agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de estarmos sentados aqui nesse culto e assim, Deus, ouvindo a Tua palavra, mais uma porção. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo tome, ó Deus, esse texto, as explicações, as aplicações, e Tu mesmo estejas inculcando na mente, no coração, os devidos frutos nessa semana que se inicia, sejam vistos, sejam percebidos, ó Deus, pelas pessoas deste mundo aí fora. Somos um povo diferente, um povo que crê na Tua palavra, um povo, ó Deus, que leva a sério os valores que a Tua palavra coloca nos nossos olhos. Senhor, nós precisamos, carecemos, ó Pai, da atuação do Teu Espírito, para que essa palavra, ó Deus, esteja revelando, esteja trabalhando nos nossos corações, confrontando, ó Deus, os nossos valores, os nossos princípios errados, a fim de que curvemos diante dela, ouçamos essa profecia e vivamos de acordo com o que ela tem